Chegamos na aula 10 da nossa série Pais e Atletas de Ouro. Pessoal, foi uma satisfação incrível gravar cada aula. Eu tenho certeza que a Renata sente o mesmo sempre que ela grava a aula, que a gente compartilha o nosso conhecimento. E hoje eu vim deixar para vocês uma aula super especial. Hoje a gente vai falar sobre o legado invisível. O que os pais ensinam aos atletas sem dizer uma única palavra. Meu objetivo com a aula de hoje é levar os pais a entenderem que o maior resultado da jornada esportiva não é a medalha, não é a vitória, mas sim a mentalidade, os valores e a identidade que ficam para a vida. Quando o esporte acabar, porque um dia vai acabar, o que vai restar? Todos os atletas um dia param. O que fica não é o pódio, é o que foi formado dentro do atleta, não fora dele. Essa aula é um convite para os pais e mães pensarem melhor. Eu estou ajudando meu filho a conquistar medalhas ou a se tornar uma pessoa com valores que durarão a vida toda. O esporte é o meio. O fim verdadeiro é o ser humano que está sendo formado nesse processo. Eu, como bom flamenguista, fico muito honrado nesse primeiro exemplo que a gente vai falar do Zico. Conhecido como Galinho de Quintino, Zico é um ícone de disciplina, humildade e profissionalismo. Ele nunca venceu uma Copa do Mundo, mas é uma referência ética até o dia de hoje. Para ele, o talento vence jogos, mas o caráter constrói uma carreira. Zico inspirou gerações não só por jogar, mas pela forma como ele lidava com a vitória e com a derrota. Um outro exemplo da nossa seleção de futebol feminina é a Formiga. Ela jogou mais de 26 anos pela seleção e ela é um símbolo de perseverança e respeito. Para ela, a maior conquista não foi só vestir a camisa da seleção, foi nunca desistir, mesmo quando ninguém acreditava nela. A constância dela e a postura serviram de modelo não só para atletas, mas para toda uma geração de vida adulta. Para vocês, pais, refletirem, o que o seu filho está aprendendo enquanto ele pratica um esporte? Ele está se formando como ser humano ou somente colecionando vitórias e troféus? É importante você ter um exemplo silencioso dentro de casa, tá? Eu digo isso sempre. Exemplo não é importante, exemplo é tudo. Os pais que educam pelo que fazem são muito melhores do que os pais que educam pelo que falam. A forma como você chega a um jogo, na forma como você reage a uma arbitragem, a forma como você trata uma derrota ou valoriza o esforço, tudo isso vai ensinar mais do que discursos longos. Para exemplificar isso, eu vou trazer mais um craque da minha geração, o Giba do vôlei. Mesmo ele sendo um dos maiores vencedores da história, o Giba sempre valorizou o espírito de equipe e o respeito aos adversários. Para ele, ganhar era muito importante, mas ganhar junto, com dignidade, vale muito mais. Ele nunca foi o mais alto ou o mais forte, mas ele foi um dos que mais uniu os times com que ele passou. Mais um exemplo disso que eu quero trazer para vocês, as nossas aulas são permeadas de exemplos, é a Rafaela Silva, uma judoca recente, que ela é criada e nascida e criada na Cidade de Deus, ela superou a pobreza, o racismo e a desconfiança. Em Londres, de 2012, ela foi desclassificada por aplicar um golpe irregular. Ela chegou a receber ódio tremendo na internet, mas ela voltou com a cabeça erguida e em 2016 ela foi campeã olímpica. E ela disse para toda a audiência: a medalha de ouro não é minha, é de todas as crianças que estão ouvindo que não podem chegar lá. E aí? O que você acha disso? Foi a forma como os pais dela educaram na diversidade que fortaleceu a resiliência? Acredito que sim. E você, pai, como que você pode aplicar isso? Como você reage quando seu filho erra? O que você valoriza mais? O resultado, a vitória ou o esforço? Eu aprendi muito com isso e eu recomendo que você valorize o esforço final. E aí, você está ensinando seu filho a respeitar ou somente a reclamar? Eu recentemente passei uma situação dentro do time de futebol aonde
eu comecei a reclamar muito. Porém, eu faço questão do meu filho não ver isso. Ele não pode ver os bastidores. A gente tem que deixar as crianças serem felizes. A gente tem que deixar as crianças jogarem com leveza, ok? Pois o legado é o que o seu filho leva, mesmo quando você não está por perto. Essa afirmação é tão importante que eu vou repetir. Legado é o que o seu filho leva, mesmo quando você não está por perto. E o legado, ele não é uma conversa, é uma construção diária, ponto a ponto. É o que seu filho carrega em silêncio, mesmo quando você não está do lado dele. Um exemplo claro disso é o Daniel Dias, atleta da natação paralímpica. Ele é o maior medalhista paralímpico da história do Brasil, um dos atletas mais respeitados por sua postura fora da piscina. E ele sempre diz: eu queria ser lembrado como alguém que fez diferença, não só nas competições, mas na vida das pessoas. O pai do Daniel nunca pressionou ele. Ele incentivou o filho a acreditar, participar e aprender com os limites. Trazendo exemplos diferentes de todos os outros 9 vídeos, agora a gente vai falar do André Agassi. Ele é um tenista mundialmente famoso, muito popular internacionalmente, mas ele também é muito popular no Brasil. Agassi revelou no livro Open que ele odiava o tênis por muitos anos por causa da pressão do pai dele. Ele dizia que, para o pai dele, ganhar parecia nunca ser suficiente. Quando ele ganhava, o importante era o próximo jogo. E qual foi o resultado com ele? Várias crises emocionais, depressão e até mesmo uma perda da identidade fora do tênis. Uma reflexão que a gente tem para nós pais é: você quer que o seu filho vença? A qual custo? Outra reflexão é: o esporte para o seu filho está sendo uma ponte ou uma prisão emocional? E, como muitos atletas já estão abandonando a carreira, tá? A gente tem que pensar que o fim da carreira esportiva não pode ser o fim do filho. Por isso que a identidade do seu filho ela não pode estar 100% colada à performance esportiva. Porque o fim da carreira não é somente quando ele se aposentar lá na frente. Porque quando ele se lesionar, mudar de sonho ou até mesmo parar, ele precisa saber quem ele é. E para falar desses exemplos de fim da carreira, vou trazer aqui uma das maiores ginastas do Brasil, o exemplo da Daiane dos Santos. Ela foi a primeira brasileira campeã mundial de ginástica. E depois de se aposentar, ela virou comentarista, mentora, uma referência para esse bando de meninas que quer estar seguindo esporte, até mesmo meninos de vários esportes, da ginástica olímpica e por aí vai. E ela sempre disse que eu venci porque eu aprendi a lidar com as quedas. Os pais dela ajudaram ela a ser uma atleta forte, mas também ajudaram ela a construir um pós-esporte saudável e próspero. Um outro exemplo que a gente pode trazer é a Denise do vôlei. Tá? Ela chegou no topo do esporte, porém ela sofreu com crises de pânico e depressão silenciosas. Hoje, ela fala abertamente sobre o impacto psicológico do excesso e a cobrança desde cedo. Para vocês, pais, o seu filho sabe que vale muito pessoalmente, mesmo que ele perca? O seu filho ele tem um apoio para ser criança, adolescente e atleta na ordem certa? Vocês que viram os exemplos aqui do João, eu sempre falo, seus filhos têm que ter uma rotina de brincar. Depois que ele terminar o esporte, ele tem que se divertir. Tá? A gente está chegando aqui agora, nos Estados Unidos, nas férias escolares. O João vai treinar bastante, mas ele vai brincar bastante. Ontem mesmo foi muito engraçado. Compartilhando aqui rapidinho, ele estava conversando com um dos outros treinadores que ajudam ele na carreira. E ele falando: É, eu sou um dos poucos que posso brincar aqui no recreio da escola. Meu pai não se importa se eu cair, se eu me machucar. E até chegou a mostrar assim o cotovelo todo ralado. Por quê? Gente, meu filho tem 11 anos. Aonde que eu vou ficar podando dele brincar? Sendo que ele está competindo. Se acontecer uma lesão, vai acontecer. Mas que lesão que pode ser maior do que ele perder o gosto pelo esporte? Reflita sobre isso. E para encerrar toda essa maratona de vídeos, todas essas aulas que a gente fez aqui,
eu quero deixar para vocês aqui uma frase muito importante. O seu filho não vai lembrar de todos os jogos, mas ele vai lembrar da forma como você o fez sentir em cada um deles. Pesado, né? Pois é. Às vezes, uma outra história, eu sei que a gente grava bastante vídeo aqui, eu contei, a gente foi lá para Jacksonville, o João foi tentar se classificar para uma prova que ele não tinha classificado por causa de uma lesão, ele não se classificou. Eu te garanto que se eu perguntar para ele qual foi o resultado, qual foi o tempo, ele não vai lembrar. Mas a gente vai lembrar, ele vai lembrar que depois daquela prova, a gente foi direto para a praia, mesmo sem muda de roupa extra, mesmo sem preparo nenhum, e a gente se divertiu muito. Voltamos todo molhado, todo sujo, mas com muito sorriso no rosto, apesar da derrota. Olha que ambiente legal você pode criar para seu filho. E um recado final: a medalha enferruja, a memória emocional não. O pódio passa, mas os valores, a mentalidade e o carinho formam o atleta e o ser humano para sempre. Pessoal, se você até agora não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque essa foi a primeira de muitas séries que eu e a Rê vamos deixar aqui, tá? E eu quero deixar uma pergunta para vocês colocarem aqui no comentário. Qual é o maior valor que você quer deixar para o seu filho através do esporte? Compartilhe essa aula com o pai ou mãe que está nessa jornada junto com você. E eu tenho uma enorme satisfação de responder as perguntas de vocês e a gente se vê na próxima série, na próxima aula, aqui do meu Mindset Campeão. Mais uma vez, uma satisfação e um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal!